Olá pessoal, este é o Tela Mackenzie que você assiste pelo CNU, canal Universitário de São Paulo, pela TV Mackenzie e também pelo aplicativo da TV Mackenzie, Google Play e Apple Store. Você consegue baixar o nosso aplicativo e nos assistir 24 horas por dia. E hoje vamos falar sobre mundo corporativo, é a primeira vez que o Tela Mackenzie fala sobre esse tema e para isso a gente convidou dois especialistas que escreveram o livro que está agora na sua tela, Corporate Zombies, Manual de Sobrevivência Corporativa, que foi escrito pelos dois autores que estão aqui comigo, o Victor Sardinha, que é gestor executivo da Gol Linhas Aéreas, e o André Ferreira, que é nosso colega aqui do Mackenzie, formado pelo Mackenzie e atua em inglês jurídico e inglês instrumental. E eu queria saber, já que você já começou falando, André, essa ideia do zumbi corporativo é porque vocês gostam de filmes de terror? Tem alguma relação com isso? Sim. A gente gosta bastante, tá? O Vitor mais que eu, né? Coleciona até bonecos, né? Action figures. É um nerd. Mas eu gosto, ele é um nerd. É um nerd. Mas assim, eu me apaixonei imediatamente quando a gente teve a ideia de relacionar o mundo corporativo com os zumbis, né? E essa história de zumbi corporativo parece que veio de você principalmente. Você gosta dessa coisa de zumbi? Como é que veio à tona tudo isso? Como é que veio à sua mente a ideia do zumbi corporativo? Acho que por ser até da moda geek, aí, que é algo mais atual, colecionar action figures, ser fã de Walking Dead, esses tipos de séries, a gente discutindo, né? Olhando o comportamento das pessoas quando elas estão desmotivadas ou sem um engajamento ou uma meta definida, ou começam a perder a sua identidade corporativa, né? Uma vez a gente discutindo, surgiu o termo, tal pessoa parece um zumbi corporativo, ele vaga dentro das corporações sem... No estalo, né, Vitor? No estalo. E foi. Vaga sem metas, ele não agrega mais valor, só consome recursos, às vezes rouba as ideias, tenta ali se favorecer de situações. Foi a primeira vez que a gente abordou o tema e a gente começou a enriquecer e amadurecer a ideia de como seria um livro, né? Como tratar isso, correlacionar o cotidiano corporativo com o tema de zumbis, né? Tá? Esse foi o principal mote aí que a gente adotou na época. Tá? E para definir de uma forma bem clara, Ferreira, você que é do Mackenzie, tem essa experiência com o inglês, né? Tanto que o título já está em inglês, né? Inglês. Tem essa sua influência no inglês? Tem, claro. O mundo corporativo, Lucas, ele tem muito desses jargões, né? Desses termos em inglês, né? Então você tem muitas expressões, tá? E até expressões que foram aportuguesadas, tá? Como startar, né? Para começar alguma coisa, deadline para prazo, entendeu? Então tem muito assim anglicanismo, tá? Dentro do mundo corporativo, né? Pelas teorias serem de origem americana, tá? E a maioria dos livros está em inglês, você tem bastante do uso do inglês, né? Então a gente optou por Corporate Zombies para ser uma coisa global, né? A gente quer traduzir o livro para o inglês, para o espanhol, já estamos fazendo isso, né? E para entender, a preocupação que eu acho que todo profissional que assiste o programa tem, eu sou um zumbi corporativo, eu não sou? Como é que eu consigo me identificar como um zumbi? Assim, você se identificar assim como a sua saúde física, né? Existe a sua saúde corporativa da sua carreira, né? Então, no livro a gente retrata os sintomas, os estágios dessa infecção pelo vírus, né? E é fácil identificar? Sim, é fácil. Acho que os primeiros estágios são quando você não está atingindo os resultados do qual você se propôs, né? Cumprindo as suas metas, agregando esse valor. Isso sempre varia de qual posição você ocupa na empresa, mas o vírus ele não faz nenhuma distinção de cargo, né? Ele infecta a todos, mas o primeiro estágio é não cumprir e atingir seus resultados. Isso vai amadurecendo até certo ponto que você não tem volta, né? Você já não gosta mais da sua função ou reclama da corporação, você começa a proliferar ou infectar a sua volta, assim como os zumbis fazem ao morder, né? Para multiplicar os seus entes, né? Você começa a ter esse tipo de comportamento. Esse é um dos estágios mais avançados. Sim. E é fácil de identificar. A gente chama isso de zumbificação no livro. Zumbificação. Processo de zumbificação. Exatamente. Isso. E a pessoa que, por exemplo, ela chega numa empresa e está repleto ali no escritório, no departamento, está cheio de zumbi corporativo e ele chega com novas ideias, ele quer mudar a situação ali.
O que é mais provável? Ele ser infectado ou ele contaminar o ambiente positivamente? Olha, no livro a gente descreve, tem uma estratégia, tá? Que é criar o que a gente chama de safety zone, que seria uma zona de segurança, tá? Então, a gente dá estratégias de como montar isso, entendeu? Agora, o ambiente repleto de zumbi, se você não tiver a consciência do que está acontecendo, a chance é você ser infectado. A chance maior é ser infectado, a pessoa então? ser infectada. E o que ele faz para reverter essa situação? Então, tem alguma estratégia específica? A gente fez diversas estratégias, né, Vitor? No livro, sim. de como ele se proteger, tá? De como ele também usar zumbis a seu favor, tá? Se ele perceber um ambiente desse, tá? Que seja desfavorável, e até de como ele sobreviver sem um zumbi, né? E não querendo dar spoiler, você poderia citar algumas, por exemplo? Obviamente que o livro tem muita coisa. Sim, tem muitas. Mas tem alguma dica assim que você considera primordial para a pessoa sobreviver como zumbi corporativo? Ela tem que estar perto do que a gente chama de fonte de dinheiro, né? Assim, aquela fonte que dá o recurso para o projeto ou que está perto de onde gera o dinheiro. Isso mesmo. Né, Vitor? Acho que uma principal estratégia que é eficiente é você estar envolvido em projetos que aumentem as linhas de receita ou reduzam os custos operacionais das grandes corporações, porque no fim do dia, principalmente as de capital aberto, elas buscam lucro para os seus acionistas, né? Então, você está inserido nesse contexto, naturalmente você já tem maiores chances, né? E de converter outras pessoas infectadas a sobreviventes ou curá-las, né? A gente defende a linha de o líder, né? Ele não é mais aquele líder que ele é autoritário, ele só manda. Ele pergunta mais e ouve seu time para agregar valor, né? Então, assim, o conceito principal é adaptação e sobrevivência. Então, você tem que se adequar às situações, mas sempre buscando agregar valor e estar próximo do dinheiro, né? Isso é uma informação muito importante, tá? A gente está chegando no final desse bloco, mas antes da gente passar para o intervalo, eu queria perguntar para você, Ferreira, o profissional de marketing, normalmente ele é o primeiro a ser cortado em momento de crise. Sim. E normalmente ele tem aquele receio, eu vou ser demitido, ele não consegue dormir. O que ele faz? Ele vira um zumbi corporativo, ele assume a situação, o que ele faz? Ele tem que se solução? proteger, tá? Em primeiro lugar, ele tem que tentar se proteger ao máximo, buscar o que a gente define aqui como safety zone. Tá? Tem solução então, só né? que tem solução, só que por vezes, tá? A morte a morte corporativa que a gente chama, né? A zumbificação é certa, né? Então, por exemplo, um corte vindo de cima para baixo, tá? Uma determinação, tem coisa que é inevitável, né? O que a gente vai recomendar para um profissional desse tipo é para ele começar uma nova batalha, uma nova história em outra empresa, né? Sair com dignidade, né? Quando for inevitável. Quando é inevitável, buscar outra saída é o mais recomendável. É o que é recomendável, né? Que a gente recomenda no livro, né? Tentar prolongar a vida dele como zumbi, né? Mas uma vez que não for possível, com dignidade, prospectar outra vaga e seguir a vida dele. Perfeito, gente. A gente vai para um rápido comercial e a gente volta daqui a pouquinho para mais um bloco do Tela Mackenzie falando sobre o zumbi corporativo. Será que você é um? Eu não, hein? De volta com o segundo bloco do Tela Mackenzie falando sobre os zumbis corporativos. E eu queria fazer agora a pergunta, Vitor. O zumbi corporativo, de uma certa maneira, ele pode ser importante também para a empresa? Sim, o estágio de zumbi, né, ninguém normalmente nasce já como um zumbi corporativo. Na verdade, as pessoas têm uma carreira e em alguns momentos são até muito eficientes, né? E depende do grau, do cargo da pessoa quando ela se converte à situação de zumbi, né? Muitas vezes esse cargo é de liderança, é de valor para a corporação e ele tem, assim, a sua importância, né? Ele toma decisões, ele dita os rumos de áreas ou até de grandes corporações. Então, a gente tem até exemplos nacionais, a ética, não vou citar nomes, mas de grandes executivos que
não foram tão bem sucedidos no mercado que se perdeu milhões, né? Mas eles ditavam regras, né? Então, a gente entende que sim, eles têm a sua importância e fazem parte do ecossistema. Então, todo como o ecossistema tem sua natureza, eles têm o seu valor também, né? Não são descartáveis assim, né? Então, eu vou emendar uma pergunta que pode ser um pouco polêmica. Tá. O político é zumbi corporativo? Ou pode ser? O político... Congressista, política. deputado federal, especificamente aquele de Brasília, né? Sim. Tá, ele é um zumbi natural, né? Principalmente se você considerar em termos de Brasil, né? Ele tem as artimanhas para conseguir o que quer, né? E ele continua por inércia, né? A gente nunca pensou nisso, né, Vitor? Acho que por se tratar de uma... Quem sabe, isso aí pode gerar um livro novo, né? Por o projeto ser uma trilogia, né? Acho que vale emendar o tema. Claro. O segundo livro que a gente está concebendo, ele se chama Sociedade Zumbi, né? Que é aquilo que está muito mais fora do ambiente corporativo, né? A gente trata 3 pilares fundamentais da vida de uma pessoa, que é a empresa, a família e a sociedade, né? Olhando pela ótica da sociedade, quando a gente ir para esses temas mais polêmicos, né, a situação do governo, corrupção, ou o que isso gera, a situação do, por exemplo, Cracolândia, esse tipo de coisa que a sociedade cria, são considerados zumbis. Então, os políticos, quando roubam, manipulam a benefício próprio, eles têm características de corporate zombie, só que o seu nível de poder, né, é até maior do que de um executivo renomado de uma grande corporação. Eu sinceramente não resisto porque trabalho com esse meio e acabo perguntando sobre política. Ô Lucas, uma coisa que a gente abordou, tá? É a questão da política, mas não a partidária. Então, no livro, assim, é fundamental que um colaborador, tá? Que ele entenda a política que tem dentro da empresa, tá? Essa política, assim, de jogo, de influência, interesses. E você entender isso é um grande anti-zombificador, né? Que vai acabar te protegendo, né? A gente não abordou no livro essa política de partidos que tem, tá? Mas entender o poder político, a função que ele serve dentro de uma empresa, para direcionar os rumos da empresa ou tomar decisões, isso é fundamental para aquele colaborador que não quer se zumbificar, né? Aqui fica a sugestão. Quem sabe a gente pode montar um livro junto, né? Falando sobre política em Brasília, os zumbis corporativos políticos, perfeito, né? Um jornalista, né? Sim, acho que o livro ele é um pano de fundo para uma ideia que a gente defende, né? O livro ele tangibiliza um conceito, né? Então, assim, os zumbis corporativos já existiam muito antes da gente. Se você olhar para a história, já estavam lá há muito tempo. Antes desse formato tradicional de empresa, o zumbi corporativo já existia? Já, ele tinha outros nomes, né? Acho que a questão de zumbi ela é mais recente até pela história, né? Mas a gente já ouviu termos como a ladainha da administração, você tinha desde o tempo dos traidores, né? Em Roma você tinha o Senado, então a questão política e eles tinham que conquistar e ser lucrativo, né? Então eu tinha uma concepção de eu domino uma cidade, como que ela gera resultados e até onde a guerra vai trazer benefícios ou não. Então, eles existiam antes e vão continuar existindo depois da gente, com certeza, né? E, Ferreira, outra questão que vem aqui à tona na pauta, o jovem, ele está na escola, ele está na faculdade, ele não entrou ainda no mercado de trabalho. Sim. Já é possível, dentro da sala de aula, já diagnosticar um zumbi escolar, por exemplo? É uma nova expressão que eu criei agora, né? Tudo pode ser zumbificado. Zumbificado também. O zumbi, Lucas, ele que é essa alegoria? Ele é a ineficiência, tá? Você não atingir objetivo, você não bater meta. Isso tem em todos as áreas, os ramos, tá? Seja empresa pública, privada, governo, educação, entendeu? Então, o zumbi, o que seria o estudante, o aluno zumbi? Aquele cara que já está em estado assim letárgico, não vai, tá? Vai tentar colar, né? Vai tentar colar para passar, mas não entende o que ele está fazendo ali, né? Acho que ele seria o pagante, né? Porque existe o estudante e o pagante. Acho que o pagante deve existir, até porque as instituições de ensino que
que são sustentadas pelo pagamento são beneficiadas, mas ele está muito mais ali, às vezes se questionando até por que ele estuda, não gosta, enfim. Sim. Ele está bem letárgico. Esse questionamento vem até no trabalho, né? Sim. Porque o trabalho... E até vocês colocaram isso num livro que eu achei muito interessante. A pessoa que é, por exemplo, herdeira de uma grande quantia, talvez não fosse o público do livro, né? Que o grande objetivo de vocês é alcançar quem trabalha no mundo corporativo, né, Ferreira? Sim, fala um pouco disso também. O livro foi feito para quem está inserido nesse contexto, tá? Que é o mundo corporativo, que é a maioria das pessoas, tá? Que trabalha, que tem superiores, que obedece uma hierarquia, tá? Que está em alguma instituição, pública ou privada. O livro foi direcionado para essa pessoa, né? De como ela sobreviver, de como ela se adaptar, de como ela permanecer saudável, que a gente faz essa analogia com termos, né? Saudável, infecção, morte. A morte é a demissão, né? Seria o último estágio da vida corporativa, né? Então, esse livro é para quem está inserido no contexto do mundo corporativo e trabalha como todos nós, né? Segunda a sexta ou até sábado, né? Principalmente, né? Quem é executivo convive com essa realidade. Sim. E no ambiente, por exemplo, de fábricas, né? Que é um ambiente em que você tem um trabalho um pouco mais isolado, né? Aí, como é que é a história do zumbi corporativo? Ele também existe nesse meio? Porque o trabalho é muito repetitivo, né? Acaba não tendo aquele processo criativo que teria, por exemplo, no escritório de advocacia, por exemplo, né? Como é que é essa história do zumbi corporativo nesse ambiente de fábrica, por exemplo? A gente tem até um tipo dentro do livro que ele se chama o Operational Zombie, né? Que é o zumbi, ele é operacional, então ele faz atividades repetitivas, né? Mecânico. Né? É mecânico. No ambiente fabril, cujo objetivo é produzir itens, né, de consumo, eles existem, né? E até eles são criados, eu diria, né? Porque quanto menos a pessoa questionar ou executar de maneira, assim, imagina se você desse uma ordem e as pessoas te respeitassem ou te executassem como se fosse o zumbi, não te questionasse nunca, né? E fosse simplesmente repetitivo, né? Você como gestor ou líder ali, você teria mais comodidade no resultado, né? Então, às vezes, até eles incentivam esse tipo de ambiente, então existe, né? E são mantidos, né? E são mantidos, né? Sustentados, acho que... a pessoa questionar ou tentar inovar, se ela está nesse contexto e tentar almejar liderança ou novas posições, é o primeiro item de sobrevivência. Mas o ambiente fabril repetitivo, ele naturalmente é um ambiente que favorece a existência de corporate zombies, né, na nossa visão. Perfeito. Sim. E a gente vai para um rápido comercial, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a ética, que eles têm uma posição um pouco crítica em relação à ética. E a gente vai entender um pouco mais no próximo bloco aqui do Tela Mackenzie, falando sobre o zumbi corporativo. Cuidado, hein? Você não pode ser um. Bem, como eu havia dito, o comercial foi rápido e já estamos de volta aqui para falar sobre o zumbi corporativo e a postura de vocês em relação à ética, né? Quem acessa o site do zumbi corporativo, que a gente vai detalhar um pouco mais no fim do programa, enxerga lá as dicas de ouro, né? E dentre elas está a questão da ética, que talvez tenha surgido alguns debates sobre isso. Sim. Que na opinião de vocês, talvez, de vez em quando, a ética tem que ser deixada de lado. Como é que funciona um pouco isso, Ferreira? É uma posição bem polêmica, né? Sim. Eu queria falar disso até com certa ênfase, tá? Porque a questão da ética no livro, a gente teve uma postura mais de observação e constatação, tá? Óbvio, para um livro, para o mundo corporativo, a gente não recomenda que falte a ética, tá? Embora tenha episódios dentro de empresas, tá? Que você pode detectar a falta de ética, tá? Mas em momento algum a gente recomenda, olha, perca a sua ética para permanecer vivo, tá? A gente mais constatou a falta de ética em determinados episódios, né, Vitor? Sim, em relação à ética, até por
por um dos autores esteja perante a lei, inclusive, sim, né? Sim, a ética advogado é o que... formado aqui no Mackenzie, que aumenta a responsabilidade, aumenta né? muito. Então, a nossa linha de raciocínio, assim, a gente sempre mantém a ética. O que a gente quis transcrever no livro é que a realidade não é como ela é escrita, né? Então, em algumas situações, a falta de ética existe, né? Ela vai desde a falta de dizer realmente qual é o fato, qual é a verdade, até manipulação de resultados a favor de uma empresa ou de si próprio, né? Então, a gente constata na observação que quando o ser humano, né, quando ele é posto no limite, ele volta para os seus instintos de sobrevivência não tão racionais. A parte primata ele prevalece. E aí, ele, por não estar tão consciente e só tentando sobreviver, às vezes a ética, alimentada pelo medo ou pela ganância, ela é deixada de lado e compromete. A curto prazo pode favorecer, mas não é sustentável, né, para um indivíduo fazer esse tipo de postura. Então, a gente fala, esteja preparado para as consequências das suas decisões sempre, né? E esse tem mais tipo um comentário. de... Não, fica à vontade. Perdão. Até porque a falta da ética, tá? A gente define aqui no livro que ela é um zombificador natural. Tá? No momento que no ambiente de trabalho for detectado que você não tem ética, a sua morte corporativa vai ser certa, né? Você vai ser definido com aquele termo, tá? Olha, esse rapaz, essa pessoa não tem ética, ele é um traidor, ou isso ou aquilo, ou não tem limite para querer crescer ou se salvar, né? Então, por isso tem que ficar bem claro, né, que a intenção nossa era essa mesmo, era analisar, tá? E mostrar situações que a ética, ela ganha um segundo plano, tá? Ela deixa de ser a prioridade. Tá? E na vivência de vocês, como profissionais desse mundo corporativo, quando que vocês começaram a ter esse estalo de fato, não necessariamente pensar no termo zumbi corporativo, mas quando que vocês começaram a perceber, poxa vida, aquela pessoa tem uma característica diferente, né? Queria que o Vitor falasse um pouco disso. Sim. Foi logo no seu primeiro ano de trabalho, não sei se você estagiou, mas quando você começou a perceber esse tipo de coisa? Tá. Isso ficou mais evidente quando eu assumi o cargo e funções de liderança, de chefe, né? E aí você começa a ter que... a sua parte técnica, né? Ela te ajuda, mas você tem que lidar com pessoas, motivá-las e engajá-las a atingir resultados, né? E aí você começa a ter questões políticas envolvidas e você começa a observar comportamentos que, putz, aquele não quer gerar resultado, ele está desmotivado, não está satisfeito. E aí isso passa da insatisfação para ele começa a contaminar os outros, né? A gente não tinha a denominação de zumbis, né? E aí, uma vez em conversa com o André, em uma das empresas, a gente viu a história de um vice-presidente que era idolatrado, né? E aí a sua ascensão, né? da carreira e por N motivos, aí pô, realmente o zumbi, ele existe, né? E isso ficou muito evidente, assim, quando você tem que lidar com pessoas, né? Isso se tornou claro a partir desse momento para mim, pelo menos, né? E você, Teve um fato curioso também dessa época, que foi quando a gente se conheceu, né? O Vitor, ele identificou nessa época, tá? Por essa observação que ele fazia, e eu também, mais de 10 zumbis, isso em um ano, né, Vitor? Em um ano, assim, que a gente catalogou, que foram né? desligados da empresa, tá? Sim. Então, pelo comportamento, né? Aí, olha, esse aqui... Aí, o zumbi surgiu também como uma gíria, né, Vitor? Sim, foi assim, olha, é zumbi. Tá infectado. Aí a gente tá infectado. Foi nessas né? conversas, eu imagino que foram até informais, né? Que surgiram claro, essa gíria. E aí eu comecei a pensar assim, será que o Vitor tem um poder psíquico, né? Mas não era. Era que ele ficava observando, né? E era muito preciso, né? Assim, sabe quando você sente que vai chover, que você sabe que o céu nublou, você tem aquela sensação de umidade e aí de fato chove? O processo de zumbificação, ele deixa algumas evidências, né? Então, fala, pô, o cara está infectado, né? Ele está numa situação difícil, o projeto está ruim, né? E aí ele começa a ganhar pontos, ou que ele morre, ou um outro termo que a gente usa, ele comete o suicídio corporativo, que ele pede demissão. E aí ele mantém a honra, pelo menos, né? E ele parte para um novo desafio. Mas sempre há indícios, né? Você nunca
passa. E é um estágio, né? Às vezes você está bem, são 3 categorias, né, André? O sobrevivente é aquele cara que luta para agregar valor. Saudável, né? Saudável. E ele é agressivo também, tá? Ele quer áreas, ele quer tomar metas, né? Então ele também ele luta, tá? Aí tem o infectado que por algum motivo tá com a doença, mas é recuperável, né? E o zumbi, que apesar de ser zumbi, não é nem um pouco desprovido de inteligência ou estratégia, né? Mas é alguém que está muito mais preocupado em benefícios próprios, né, André? Acho que mais perto do fim da vida corporativa, né? Exatamente. Naquela empresa que ele está com esse status, né, de zumbi. Pessoal, minutos finais do Tela Mackenzie, eu queria que vocês ficassem totalmente à vontade para deixar contato, telefone, Facebook. Ferreira, eu sei que vocês têm até uma fanpage no Facebook, né? 40 mil curtidas, né? Isso, 40 mil curtidas. A gente tem o site, tá? Que é www.corporatezombies.com.br. Tem o nosso e-mail lá, que é cz@corporatezombies.com.br. E, como você disse, a fanpage no Facebook, né? Eu queria aproveitar também, agora que a gente está encerrando, fazer um agradecimento para a editora Palavra Atividade, tá? É o nosso parceiro aí a partir da 2ª edição. E também ao ilustrador que fez a capa, que é o Celso Lugero, né? Um amigo pessoal e um ilustrador de uma qualidade tremenda. Espero que estejam nos assistindo, viu? Eu espero. Alguma coisa, Vitor? Acho que é importante no site, para os leitores, né, tem uma seção de depoimentos, né, a gente também está aberto a novas ideias, a novos tipos de zumbi corporativos que cada um identifique, né, então a gente aguarda aí ansiosamente os feedbacks para, em conjunto, chamá-los aí para o mote que a gente chama quando alguém se torna um leitor, né, seja bem-vindo à resistência, né, dos corporate zombies. Acho que aí agradecer a todos aqui pela oportunidade também. A gente que agradece. Vitor Ferreira, é bom ter pessoas que são, além de grandes profissionais, são amigos, né? Vocês dois são grandes amigos e a gente percebe isso pela conversa de vocês. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Tela Mackenzie de hoje, falando sobre os zumbis corporativos e espero que você que me assiste não seja um, né? Tchau, pessoal, e até o próximo Tela Mackenzie. Valeu!